vir de uma mulher virgem. Não. Vou explicar para você. Eu vou ler para você um texto aqui, ó, que é uma coisa que muitas pessoas não se atentam, né? Isaías 61, 1. Isso aqui é o profeta Isaías trazendo uma palavra profética, mas apontando para Cristo. Tá? Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Ele diz que o Messias iria apregoar o ano aceitável e o dia da vingança. Detalhe: quando Jesus chegou em Nazaré, a sua terra, onde ele foi criado, ele nasceu. Tem algumas cidades importantes para Jesus. Ele nasceu em Belém, ele foi criado em Nazaré, ele exerceu o seu ministério em Cafarnaum e morreu em Jerusalém. Mas quando ele chega em Nazaré, ele entra na sinagoga e é convidado para ler as escrituras que estavam no dia e comentá-las. E o texto do dia era esse. Então ele leu esse texto e disse: hoje se cumpre em mim as escrituras. Ou seja, eu sou esse cara que eles estão falando aqui, o Messias. Aí quiseram até apedrejá-lo, levaram ele num precipício. Você chegou aí lá no Monte do Precipício, lá em Nazaré, ou não? Não. Então, tem um lugar que eles quiseram jogar ele do precipício, mas ele atravessou e saiu. Mas o detalhe que eu queria citar aqui é que essa profecia fala de apregoar o ano aceitável e o dia da vingança. Só que quando ele usou esse texto, ele só falou do ano aceitável. Por que ele omitiu o dia da vingança? Porque o ano aceitável diz respeito à primeira vinda. Ele veio para pregar. É o tempo de você aceitar o meu evangelho e ser salvo. E quando ele vai trazer o dia da vingança? Na segunda vinda. Na segunda vinda ele não vai nascer. Ele vai aparecer no céu, entendeu? E vai acabar com tudo. E ele vem, como diz Apocalipse 19, né? Na batalha do Armagedon. Você foi lá em Megido, né? Viu aquele vale de Jezreel, aquele lugar extraordinário, né? Lá vai ter 200 milhões de soldados. Eu sempre pensei, como é que pode caber 200 milhões de pessoas? Ali cabe. Vai estar tudo empinhado dos exércitos inimigos e ele vai acabar com tudo, entendeu? Eles vão sitiar Jerusalém e ele vai vir do céu e vai destruir os exércitos do anticristo. Então ele vem para ser o juiz na segunda vinda. Na primeira, ele é o cordeiro. Na segunda, ele é o leão. É interessante porque quando João tem a visão do Apocalipse, no capítulo 5, ele vê Deus com um rolo selado, com 7 selos. E ele ouve uma voz dizendo: quem é digno de abrir os selos? E houve um silêncio, porque ninguém era digno. João começa a chorar. Porque ele fala: ninguém foi encontrado digno. Aí ele ouve uma voz dizendo: não chores, porque o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto, é digno de abrir os livros. E aí ele vê entrando na sala do trono Jesus com roupa, como cordeiro, ensanguentado nas suas roupas, tomar o livro da mão de Deus e começar a abrir os selos. Isso significa que o papel de Cristo é tanto de cordeiro quanto de leão. Ele é de cordeiro porque ele é aquele que morre para tirar os pecados, mas ele é de leão porque ele vem para julgar a terra. Então, se na primeira vez ele veio para dar oportunidade das pessoas se arrependerem, na segunda vez, quando ele vier, ele vem para estabelecer o juízo. Então aí, meu querido, aí não vai ter para ninguém. Aí quem o aceitou vai entrar no gozo, na presença dele na eternidade. Quem não aceitou vai ser lançado no lago de fogo eternamente. Por que ele tinha, era parte da profecia, ele nascer de uma virgem? Por que tem esse... Era profecia. Eu vou ler para você o texto de Isaías 7,14, que diz assim... Isaías é o cara, né?
É o cara que viu Cristo mais do que ninguém. Olha o que diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará a luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. 730 anos antes de Cristo. Caramba. Por isso que quando o anjo Gabriel chega para ela para dizer: Maria, tu és bendita entre as mulheres. Tu achaste graça diante de Deus. Você vai conceber um filho, o filho de Deus. Ela falou: mas como? Eu sou virgem. Eu não conheço o homem. Aí ele diz: o que nascerá de ti é do Espírito Santo. Então é extraordinário. Por que Jesus tinha que nascer de uma virgem? Porque quem transmite o pecado é o homem, não é a mulher. Quem é que comeu a fruta primeiro? A mulher. E por que a Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo? Então. Porque foi por Adão. Não foi por Eva que entrou o pecado no mundo. E por quê? Porque Deus falou para Adão para ele não comer, não foi para Eva. Quem desobedeceu foi Adão. O inimigo usou a Eva, mas a ordem não foi para ela, a ordem foi para Adão. Então quem quebrou a ordem de Deus foi Adão. Por isso que o pecado entrou no mundo por Adão. A transmissão do pecado é pelo homem. Por isso que Jesus podia ter uma mãe, mas não podia ter um pai humano. Porque senão ele teria o pecado em si mesmo. E a Bíblia diz que ele era semelhante a nós, contudo, sem pecado. Eu e você, Vilela, nascemos em pecado. Você não tem escolha de dizer: não vou pecar nunca. Você vai pecar. Porque está dentro de você. Jesus, não. Ele não tinha pecado. Mas ele foi tentado e resistiu. Entendi. Então por isso que tinha que nascer de uma virgem. E nasceu de uma virgem, né? Então na segunda vinda a gente não precisa ficar procurando sinais de que tal pessoa pode ser o Cristo ou não. Uma pessoa que fala isso. Não, Cristo não. Esse que se falar que é o Cristo, ele é o anticristo. Entendi. Ou um dos anticristos, né? Falso profeta. Porque Cristo ele vai aparecer no céu, ele não vai aparecer na terra. Tá. Entendeu? Então a chance do Henri Cristo ser Cristo Zero. é zero. É. Você tá me dizendo Total. que aquele cara que fala ao pai com aquela coroa de pelúcia lá, que não é de espinho de verdade, mas não tem chance de ser Cristo. Não. Fico mais aliviado. Porque Ele já esteve aqui? não, a gente tá pra ir pra lá. E vou perguntar diretamente pra ele sobre isso. Por isso que diretamente a ele sobre isso. Ô Paquito, você que é um cara que não acredita no Henri Cristo também, tem alguma dúvida aí pra gente? Bora lá. Eu ia fazer uma piada que você não me deu tempo de fazer. Porque Qual? você falou que se 666 é o número da besta, eu sou 333, né? É. E você é 443.556, Por quê? que é besta quadrada. Como Você ficou esperando esse tempo? Como que é aí? Você levou o 666 ao quadrado. Quanto que dá? 443.556. Inteligente Ele perdeu tempo pra fazer Não, essa o cara piada. não é bobo, Ele não é não. bobo, não. Ficou só segurando assim pra ter